Olá pessoal, voltamos aqui do site Monitoramento Web para a gente divulgar uma informação aí que é recente. Esse vídeo aqui está sendo gravado em março de 2016. A gente vai estar falando especificamente de chips para rastreadores. O que anda acontecendo no Brasil em relação às operadoras de telefonia? Elas querem que quem use rastreador use um chip específico para rastreador. Existe isso? Sim, existe isso. Como existe também aquele chip que só funciona na maquininha de cartão de crédito, aquele é um tipo de chip. Ele é de dados? Ele é de dados, é igual ao de rastreador. Mas o que muda? O chip fisicamente muda? Não, o chip fisicamente ele não muda. O que vai mudar é a configuração que a operadora faz com esse número de chip lá. Além do DDD e o número do celular, do chip, né? Ele tem uma numeração interna e as operadoras, lógico, sabem dessa numeração e vinculam ele com um tipo de uso. No caso dos rastreadores, o que as operadoras fazem? Vai lá e vincula o chip que ele é específico para rastreador. Sendo específico para rastreador, ele não receberia nenhum outro tipo de informação. Não recebe SMS, não recebe propaganda, não recebe nada. Ele é um chip específico para ser transmitido dados, específico para rastreador. O que acontece com o chip que vocês compram em rua, por exemplo, banca de jornais, supermercados, vocês que têm contrato com pessoa jurídica, que tem aqueles planos de dados, ou até mesmo gente, pessoa física, que consegue outros chips vinculados ao chip principal, eles não vão funcionar. Já temos relato de uma boa parte do Brasil que os chips já pararam. Parado por quê? Desde janeiro, as operadoras, sabendo que o Brasil, está recebendo muito rastreador, elas resolveram criar um chip específico para isso. Por quê? Se toda vez que desse problema no rastreador, vocês ligarem para a operadora, para ela não é vantagem isso. Mesma coisa do chip de maquininha de celular. Elas querem que vocês liguem para quem fornece o serviço ou o aparelho. Então, às vezes, a pessoa não está sabendo configurar um aparelho, um rastreador, uma escuta espiã que nem essa daqui, ou essa aqui, ou a central que aceita um chip GSM, eles ligam na operadora. A operadora, lógico, não quer ter esse serviço. Então, o que eles fazem? Eles criam um chip específico para rastreador e vinculam com empresas. O site Monitoramento Web fechou o contrato com as operadoras, já tem os chips disponíveis e já está oferecendo para o pessoal. A gente oferece na modalidade de locação, onde vocês pagam um valor mensal de acordo com o plano. Aí dê uma olhada no site lá, monitoramentoWeb.com.br, que vai estar os valores lá explicando direitinho. Agora explicando um pouco mais detalhadamente como que uma operadora consegue identificar. Por exemplo, todo mundo hoje usa celular. Você tem um chip para celular normal, você coloca lá, vai funcionar. Ao colocar no celular, a operadora automaticamente busca diversos dados do aparelho. Além do fabricante, Samsung, iPhone, Apple, o que for, eles buscam outras informações que nós não temos. Se você olhar no seu aparelho, não tem. Por exemplo, a Samsung tem dezenas de aparelhos. Cada modelo tem uma numeração interna. E aí a operadora sabe, inclusive, o modelo de aparelho que você está usando. E isso não é diferente para um rastreador. Aqui, por exemplo, esse aqui é o TK102, esse é o TK103, esse é o TK104. Aqui é a escuta Mini A8 e aqui é a X009. Essa é a central GSM. Todas elas funcionam com chip. E o que acontece quando a gente coloca um chip da TIM ou da Vivo em qualquer um desses aparelhos? Automaticamente, a operadora sabe, opa, o número interno desse aparelho corresponde a um rastreador. O número interno desse aparelho é um rastreador. O número interno desse aparelho é um rastreador. Aqui é uma escuta e uma central GSM. O que a operadora faz? Ela tenta se adequar a alguns parâmetros, só que não tem como. E que acontece? O chip bloqueia. Por quê? As operadoras agora não querem que chips que não sejam específicos para determinado equipamento sejam vinculados na rede deles. Eles são as operadoras controlam o que eles vendem e o que eles fornecem de serviço. Então, infelizmente, eles podem fazer isso. Que ninguém lê hoje, mas quando se compra um chip, ele diz que é específico para celular. Quando compra um chip de dados, é específico para dados de celular. Então, assim, fica complicado ligar lá e reclamar. Aí a operadora, valendo-se disso, já criou os chips específicos. Então, hoje, a gente tem um chip que a operadora vincula lá como para rastreador. Com isso, o seu rastreador não vai parar. Um problema muito comum que acontece com os rastreadores é você estar usando e depois de um tempo ele para, simplesmente. Aí você fala, tá faltando crédito, põe crédito e continua não funcionando. Aí tem que tirar o chip do rastreador,
pôr num celular normal, fazer 2 ligações ou enviar 2 SMS, e aí você consegue utilizar novamente. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a operadora, ela quer saber se você está usando um celular. E como é tudo via sistema, eles ficam lá 6 meses e você não está usando para fazer ligação. Elas, lógico, é que você faça a ligação para você usar créditos ou pagar o plano pós-pago. Então, por isso que eles bloqueiam temporariamente. Isso dá um transtorno às vezes. Às vezes você está com um aparelho aí para quem é revenda, para quem é detetive policial, e não pode ficar tirando toda hora o chip. Imagine se numa hora que precisa, vocês vão ter que tirar o chip do aparelho para poder fazer ele funcionar. Não, isso não ajuda ninguém, né? Então, por isso que as operadoras fizeram esse tipo de mudança. Essa mudança é recente, mês 3, 2016. A gente está passando para vocês. Então, se vocês estão tendo problema do rastreador que funcionava normal, sem fazer nenhuma alteração e ele parou, chama a gente, chama a nossa central do WhatsApp que está no site, chama por e-mail, bate um papo com a gente vai dar as opções de chip, quais operadoras está tendo, como funciona, e a gente vai informar isso daí e fazer o seu aparelho voltar. Infelizmente, não deve voltar a operar os chips de rua, que a gente chama chip de rua, é o chip que vem de banca de jornal, tal, ou aquele chip que você compra para dados, só que é para dados para celular. Ele não é específico para rastreador. Não vai funcionar até o final do ano. Eu acredito que no meio do ano já vai parar tudo isso daí, não vai ter mais funcionamento. Então o seu aparelho ele vai parar, isso é certeza. Então, se quiser continuar utilizando aí, a gente tem uns planos muito em conta, o mesmo, quase o mesmo valor de um pré-pago, porque se você colocar R$1 por dia num pré-pago, ele é R$31 no final do mês. Então vai dar o mesmo valor, a gente tem planos lá bem em conta. Dá uma olhadinha no site lá, monitoramentoWeb.com.br, e qualquer dúvida, traga aí pra gente o seu rastreador. Você não sabe se o seu rastreador é falso, não comprou com a gente, não tem problema. Traga também para o nosso site lá, a gente consegue identificar. Hoje não dá para identificar mais o aparelho pelo peso, nem pela impressão em cima. A falsificação está muito próxima do que é o produto final. Só que quando é internamente, a gente consegue enxergar pelo site que não é original. E o que faz? Ele não funciona. O aparelho rastreador ele tem que funcionar 100%. Mesma coisa da central e os outros aparelhos como escuta. Fica aqui à disposição de vocês, só entrar em contato aí com a gente. Precisando, adiciona a gente no WhatsApp lá, a gente vai responder lá rapidinho e tirar todas essas dúvidas. Então fica o aviso, pessoal, chips de rua ou de contrato que não são específicos para rastreadores não irão funcionar mais com os rastreadores. Aguardo o contato de vocês e uma boa noite.